Muito bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia, Manu. Bom dia a toda a audiência. Por aqui tudo jóia e por aí. Tudo certinho. Hoje o nosso bate-papo aqui hoje é para falar de uma proposta de atualização do Simples Nacional defendida por representantes do setor produtivo que prevê aí a correção de 83,3% nos limites de faturamento. Exatamente. Manu, hoje o que a gente vai falar, na verdade, é sobre uma audiência pública que ocorreu na Câmara dos Deputados na semana passada, né? E em que se encontraram ali representando o setor produtivo, então as associações comerciais, empresariais, etc., e alguns parlamentares, justamente para que houvesse o debate acerca da necessidade da conscientização do porquê, né, da correção dos limites do Simples Nacional. Então, hoje o Simples Nacional, para quem acompanha um pouco, e aqui quando eu falo Simples Nacional, eu estou incluindo também os MEIs, né, que tem o seu regime ali do CIMEI, que seria um Simples Nacional mais simplificado. Hoje os regimes, ou melhor, os limites, eles não são atualizados desde 2018, né? E isso acaba gerando uma distorção muito grande, isso aí acaba gerando ali um efeito em que muitos negócios acabam tendo que sair desse regime simplificado, acabam perdendo a possibilidade de se beneficiarem do regime simplificado, porque se a gente for olhar desde 2018, a gente tem uma inflação grande no período, né? Principalmente pensando ali no período da pandemia. Então, quando você corrige aqueles valores desde 2018, eles não são os mesmos valores de hoje, né? A gente está falando em números absolutos, ou melhor, em números relativos, né? Eles perderam seu poder de compra, eles perderam seu valor. Então, acaba gerando uma distorção muito grande e forçando muitos negócios, não porque expandiram suas atividades, porque aumentaram seus faturamentos, mas porque simplesmente corrigiram seus preços, né? Seu faturamento ali foi atualizado. E aí, por conta disso, acabam perdendo esse regime simplificado, que é um regime ali que traz uma série de benefícios, né? Um regime que traz competitividade para os pequenos negócios, e aí acabam perdendo essa condição. Em outros casos, até para não perderem a condição, a gente acaba vendo, acabam recorrendo ali um pouco para a informalidade, né? Então, às vezes a gente vê, é uma prática que a gente sabe que às vezes acontece no mercado, acabam abrindo um segundo, um terceiro CNPJ ali para dividirem seus faturamentos, justamente para que consigam continuarem optando pelo Simples Nacional. Então, eu acho que é super pertinente essa correção. Na verdade, se a gente for olhar para uma questão de justiça, já deveria ter sido corrigido antes, né? Mas o debate, ele sempre existiu e agora a gente espera que realmente ele acabe avançando e tenha essa tão esperada e justa correção. E qual que é você está falando que é positivo o número, que impacto na prática, assim, ele pode ter para as empresas? Olha, Manu, o Simples Nacional... Que, tipo, no caso, as que estão no limite da... Como é que se diz? Que estão próximas desses limites atuais. Né? Perfeito. Manu, hoje o Simples Nacional, ele funciona da seguinte forma, ele é dividido em 5 anexos, né? 5 anexos mais o regime do MEI. Esses anexos, eles são divididos por atividade. Então, cada atividade acaba tributando ali, tem a sua alíquota progressiva que a gente chama. E aí, dentro de cada anexo desse, a alíquota progressiva ele é feito de uma forma em que quanto mais você fatura, mais impostos você paga. Então, na prática, o que acontece? Aquele negócio que às vezes que não tenha tido um crescimento real, mais por conta da inflação que a gente falou do período, etc., pela correção dos preços, acabou não tendo um crescimento real, ele acaba sendo não por uma opção própria, mas por uma situação que ele acaba sendo obrigado a fazer isso, ele acaba sendo desenquadrado, né? Ele acaba deixando de poder optar pelo Simples Nacional. E aí acaba tendo que ir, por exemplo, um lucro presumido, para um lucro real, que são regimes, via de regra, para empresas um pouco maiores. Então, na prática, isso daí acaba trazendo uma perda de competitividade para esses negócios. Esses negócios acabam sendo forçados a terem uma tributação maior. Muitas vezes, negócios que nem suportam esse tipo de tributação, né? Sufoca, acaba diminuindo a geração de empregos, acaba tirando a competitividade desse pessoal. E o Simples Nacional, a gente fala, o governo ele vê de uma forma totalmente diferente, o governo ele entende que isso daí é uma renúncia fiscal, né? Ele entende que o Simples Nacional é uma coisa ruim para a economia, né? É uma forma de, talvez, sem ele se indispor com as empresas, sem se indispor com os empresários,
ele acaba fazendo isso daí de propósito, né? Ele acaba forçando a não correção, porque é uma forma que você vai obrigando as empresas a deixarem de optarem por esse regime simplificado e de uma forma light, sem necessariamente falar, olha, agora o Simples Nacional não existe mais. Então ele simplesmente deixando essa tabela defasada, ele faz que cada vez mais as empresas se vejam obrigadas, não porque querem, não porque gostariam, mas sim porque precisam sair do regime por conta do seu faturamento e por conta das particularidades. Mas o Simples é um negócio, eu acredito que é uma visão totalmente equivocada por parte do governo, que o Simples é um regime extremamente benéfico para a economia, né? É um regime que traz essa competitividade, que traz essa porta de entrada para os negócios, né? Que muitas vezes é muito difícil no começo, né? A taxa de mortalidade do negócio no Brasil é altíssima. Então, se não tiver ali um empurrãozinho, se não tiver uma condição diferenciada, acaba ficando muito difícil para um negócio menor acabar sobrevivendo, né? Ou acaba recorrendo para a informalidade, que também é ruim depois para todo mundo, para a economia, para o governo. Sim. Eu tenho um dado que, só para nossa audiência entender, o Simples Nacional ele é responsável por 25% dos empregos formais da economia, essas empresas optantes pelo Simples. Então, assim, é muita coisa, né? É uma coisa que realmente é importante para a economia. Agora, quanto menos a gente tiver essa possibilidade de ter esse regime simplificado, eu não tenho dúvida que isso daí vai afetar em tudo, né? Vai afetar na economia, nos empregos, porque o Simples, a gente falou da questão do imposto progressivo, né, que você paga conforme você aumenta mais, mas ele tem uma condição extremamente benéfica para quem deseja empregar uma pessoa formalmente, né, registrar uma pessoa em carteira. É muito mais barato o imposto, né, diferente das empresas ali que estejam optando pelo lucro presumido ou pelo lucro real, que tem uma carga muito mais alta. Perfeito. Mais alguma coisa hoje, Marcos? Olha, a gente só quer ressaltar só, Manu, embora a gente esteja conversando sobre isso, né, mas ainda está muito embrionário essa situação, né? Então, assim, a gente teve essa audiência pública na semana passada, já é um pleito um pouco mais antigo, né? Então já faz alguns anos, e é fundamental além que tenha esta correção, mas também é fundamental, na minha opinião, que tenha ali um indexador já pré-definido para que a gente não tenha que ficar tendo esse debate de X em X anos, né? Porque é desgastante, precisa negociar com o governo, é difícil. Então, no meu entendimento, o melhor cenário seria que a gente já tivesse um gatilho, alguma coisa que já garantisse essa correção ali periodicamente, talvez todos os anos, indexados a algum índice da economia, a inflação, qualquer coisa nesse sentido, e aí eu acho que seria mais fácil, evitaria o desgaste para todos. E a gente também quer ressaltar que talvez quem já passou por isso vai saber o que eu estou falando, mas deixe você de pagar um tributo, né? Esqueça de pagar o imposto. Não, às vezes, não necessariamente porque você não pagou de propósito, mas talvez ali por um esquecimento, por uma falha humana, qualquer coisa assim. Isso vem correção e vem corrigido muito de uma forma muito intensa. Então, tem que valer para os dois lados. É Sim. O que a gente espera. Perfeito. Obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez, de tudo que passou para nós. Bom restinho de semana até semana que vem. Eu que agradeço. Uma excelente quinta-feira a você e toda a nossa audiência.